O nosso trabalho está nos matando pouco a pouco. Essa frase pode ser um pouco radical demais, mas é algo que infelizmente eu acredito. Por a gente viver nesse ambiente tão ameaçador, por a gente ter empresas que usam do medo, usam do ambiente de preocupação para conseguir os números e resultados que elas querem, a gente tem cada vez menos saúde, a gente tem cada vez mais cortisol no nosso corpo e menos ocitocina. A gente tem cada vez mais preocupações e menos empatia. Por isso eu digo que as empresas, que as lideranças estão literalmente nos matando pouco a pouco. E o que você vai fazer em relação a isso? Algumas semanas atrás eu estava assistindo um programa da National Geographic, provavelmente você já assistiu também, onde a gente vê aqueles cervos pastando, comendo a graminha lá e tal, e aí do nada um deles ouve o barulho numa moita e logo levanta as orelhas, olhos arregalados, começa a observar em volta, e logo que ele levanta a orelha e olhos arregalados, os outros também já nem ouviram o barulho, mas já levantam as orelhas. E quando um desses cervos percebe que ali perto tem um leão se aproximando, todos eles rapidamente correm, tentando se proteger, tentando sobreviver daquela ameaça. E logo quando aquela ameaça passa, eles voltam a se sentir naturalmente tranquilos, voltam a comer ali a graminha e tal, na rotina normal. Todos os animais têm um sistema que garante que essa reação automática aconteça para garantir a sobrevivência numa situação de ameaça, numa situação arriscada ali. Todos os animais têm. Eu tenho, você tem, os cervos, o leão, todos os animais têm, e esse sistema ele é ativado a partir de um hormônio chamado cortisol. O cortisol ele garante, naquele momento em que o cervo se sente ameaçado, em que você se sente ameaçado, ele ativa rapidamente no nosso corpo um mecanismo onde a gente fica preparado para lutar, para fugir ou para congelar diante de alguma situação. Os nossos músculos ficam cheios de açúcar, pronto para qualquer embate, pronto para fugir. E aí os nossos sensos ficam muito aguçados, a gente presta atenção em tudo, fica preocupado, paranoia, qualquer sinal de ameaça, a gente reage naquele momento. E o cortisol ele existe justamente para a gente se proteger dessas ameaças. E é claro que hoje em dia a gente não vive mais no meio da floresta, tendo que caçar, tendo que procurar o nosso alimento, cheio de ameaça ao nosso redor. A qualquer momento um tigre pode nos comer vivo. A gente não vive mais nesse ambiente. E em quais situações o cortisol costuma aparecer, então, no nosso corpo? Quando a gente vai trabalhar e a gente tem um ambiente que é extremamente ameaçador, onde você se sente com medo, preocupado, onde você sente que você não pertence naquele espaço, você provavelmente tem muito cortisol no seu corpo por você estar constantemente inserido naquele ambiente, por você não se sentir seguro ali. E quando você tem esse cortisol no corpo, você começa a ficar paranoico com as situações, você começa a ficar preocupado, tudo parece uma ameaça, tudo parece uma armadilha e a qualquer momento você tem a sensação de que vão passar a perna em você e te deixar para trás. Então o cortisol ele é disparado no seu corpo para que você esteja pronto para enfrentar essas situações, para que você sobreviva nesse ambiente. Então sabe aquele dia que você percebe que o seu chefe está estressado, que ele não está muito naqueles dias bons e você logo ouve ele te chamando, fala: Rodrigo, vem aqui na minha sala um pouco. Pum! Automaticamente você... Ai meu Deus, o que será que ele quer? O que será que ele está querendo? O que acontece? O cortisol está presente no seu corpo. Você já se prepara para aquela ameaça que pode acontecer. Você começa a ficar paranoico. O que será que eu fiz de errado? Será que foi ontem, quando eu falei aquela coisa na reunião? Será que foi por causa disso? Será que foi por causa daquilo? E aí você começa a entrar em paranoias. E o problema é que você não deveria ter cortisol no seu corpo o tempo inteiro. Quando o cervo ele percebe que está sendo ameaçado por um leão, ele corre, ele tem cortisol no corpo, ele corre rápido. Depois que ele se livra daquela ameaça, tá tudo bem. O cortisol sai do corpo. E a gente, por estar inserido nesse ambiente ameaçador o tempo inteiro, o cortisol está presente no corpo o tempo inteiro. E um dos efeitos que o cortisol traz para o nosso corpo é que o corpo precisa otimizar o funcionamento. Então ele acaba desligando algumas funções do nosso corpo para otimizar a nossa proteção, para otimizar os recursos para que eu possa me proteger, lutar ou fugir. Um desses sistemas que é desligado é o sistema imunológico. Um belo dia você chega na empresa e você começa a ouvir
ouvir rumores de que vai haver demissões em massa. Pum! Ai meu Deus, cortisol está no corpo. Quem será que eles vão demitir? Será que a minha área vai ser muito afetada? Quantas pessoas eles vão mandar embora da minha área? E aí, preocupação, ameaça, cortisol está presente no corpo. E aí lembra, quando um servo presta atenção, os outros também começam a prestar atenção, mesmo que eles não tenham ouvido o barulho. Quando o João está preocupado com alguma ameaça, ele conta, ele expressa aquilo, os outros passam a ficar preocupados também. O cortisol, ele contagia as outras pessoas também. E essas pequenas situações, dia após dia, vão mantendo cada vez mais os níveis de cortisol no nosso corpo. E o sistema imunológico cada vez mais inibido de cumprir a sua função de manter a nossa saúde. Então, naturalmente, a gente passa a ter um olhar mais egoísta. Eu preciso sobreviver nesse ambiente ameaçador. Eu preciso fazer coisas que garantam a minha sobrevivência. Então, naturalmente, eu tenho um olhar mais egoísta. E uma das outras coisas que o cortisol inibe é a presença de outro hormônio, que é o hormônio da ocitocina. A ocitocina é o hormônio responsável por nós criarmos relações de confiança com as outras pessoas. A ocitocina cria laços entre eu e uma outra pessoa, eu e um grupo de pessoas. Então, de novo, biologicamente, naturalmente, a nossa capacidade de ter empatia, de ter atos de generosidade para as outras pessoas diminui. Quando o cortisol está presente no nosso corpo, quando eu estou num ambiente mais ameaçador, a tendência é que eu seja menos empático com as outras pessoas ao meu redor. E mesmo a gente vivendo numa era onde a tecnologia está em alta, onde tem infinitos estudos sobre várias doenças, a gente continua morrendo de câncer, a gente continua sendo um dos países mais ansiosos do mundo e mais depressivos do mundo. E isso acontece não é só porque a gente come besteira, bebe cerveja, come um monte de coisa. É porque nós estamos em um ambiente onde somos constantemente estimulados a se proteger, a estar num ambiente de ameaça. E o cortisol está no nosso corpo, o sistema imunológico está cada vez pior. E quando esses colaboradores voltam para casa se sentindo estressados, se sentindo ameaçados e preocupados, os filhos desses colaboradores vão aprender que trabalho é sinônimo de sofrimento, mas que é necessário porque tem que pagar as contas. E às vezes, esses pais acabam descontando nos filhos todo esse estresse, toda essa preocupação. E os filhos que vivem nesse ambiente ameaçador começam a ter o quê? Cortisol no corpo. Por isso que a ansiedade, a depressão, essas doenças que antes eram mais comuns em pessoas que já tinham mais idade, elas estão presentes cada vez mais cedo em nós. E essas crianças se sentindo ameaçadas, se sentindo preocupadas com esse ambiente, completamente afetadas, vão para a escola com os mesmos comportamentos egoístas, querendo proteger a própria sobrevivência, naturalmente. Isso é natural, é inconsciente. Elas não fazem isso de uma forma consciente, elas fazem isso de uma forma inconsciente porque elas têm esse sistema que quer proteger a sobrevivência. E aí elas vão fazer bullying com outras pessoas, com outras crianças. Essas outras crianças vão ter cortisol no corpo também e é um ciclo infinito. Um vai contagiando o outro, ambientes ameaçadores atrás de ambientes ameaçadores. E quem são os responsáveis por criar esse ambiente ameaçador? Os responsáveis por isso tudo são os líderes. Os líderes criam ambientes completamente ameaçadores, tóxicos, para que esses colaboradores trabalhem. E como você contribui com o ambiente no dia a dia? Liderança é uma escolha, não é um cargo ou uma função que você ocupa. Liderança é a capacidade que você tem de criar um ambiente seguro para quem trabalha junto com você. Liderança é a capacidade de você cuidar das outras pessoas. Liderança, em muitos momentos, é a capacidade de você se sacrificar, de você correr riscos por quem está ao seu lado. Não é sacrificar a sua vida, mas é muitas vezes você sacrificar o seu tempo, a sua produtividade. Muitas vezes é você sacrificar os números e os resultados para você levantar da sua mesa ou para você pegar o seu telefone, ligar para aquela pessoa que você está percebendo que não está muito bem e dizer para ela: cara, eu estou preocupado com você, eu estou percebendo que você não está tão bem. O que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? Isso é o que torna você um líder. É a capacidade que você tem de criar um ambiente de segurança para que os seus colaboradores possam trazer aquilo que tem de melhor, os talentos naturais, a serviço de um mundo melhor, a serviço de fazer as coisas ali com paixão,
com vontade, com amor, e não com medo, e não preocupado, e não se sentindo ameaçado. E quando a gente tem esse ambiente seguro, o cortisol não está mais presente no nosso corpo. Consequentemente, ele abre espaço para que a ocitocina esteja presente. E com a ocitocina no corpo, a gente se torna muito mais generoso com quem está do nosso lado. A gente tem muito mais empatia com quem está ao nosso lado. E generosidade e empatia chega lá no cliente que vai consumir os produtos dessa empresa, da sua empresa. Então, eu me sinto cuidado, você se sente cuidado, a liderança sente cuidada e cuida das outras pessoas, o cliente se sente cuidado, nós temos relações de confiança, relações generosas uns com os outros. Por isso eu acredito que a liderança tem a capacidade de transformar o mundo em que a gente vive. É tornar esse mundo um lugar melhor da gente viver. Liderar é uma escolha, é a escolha de você cuidar das pessoas que estão ao seu lado.